vocês? Conosco aqui está sempre tudo muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e de extrema relevância e impacto na vida de muitas pessoas: a depressão. A depressão não é apenas uma tristeza ou um período difícil. Ela é uma condição de saúde que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, causando não apenas sofrimento emocional, mas ela também afeta a saúde física, os relacionamentos e a qualidade de vida. Hoje, nós vamos explorar o que é a depressão, seus sintomas, suas causas e como ela pode ser tratada. Temos a presença aqui de um especialista. Ele estudou sobre isso, ele defendeu o TCC dele nesse quesito. Então, vai ser muito bom ouvir a sua experiência e entender que onde você esteja, existe solução, existe saída, ok? O nosso objetivo é desmistificar a depressão, aumentar a sua compreensão sobre essa condição e lhe oferecer caminhos para ajudar e que você busque um auxílio para recuperar sua saúde mental. Esse é um espaço seguro para a gente aprender, refletir e, acima de tudo, lembrar que ninguém está sozinho nessa jornada. Meu nome é Elisama Brandão, apresentadora e anfitriã desse programa, podcast terapêutico, e temos aqui a presença desse rapaz, que já faz alguns programas conosco. O nome dele é? Então, como você já bem sabe, meu nome é David, sou recém-formado em psicologia. A defesa do meu TCC foi sobre o tema suicídio e depressão, se baseando na série Os 13 Porquês. E é isto. É isto. Fala, Lu. Meu nome é Luciana dos Santos, graduanda em psicologia. E nós vamos começar com a primeira pergunta com David. David, o que é depressão e como ela difere de tristeza ocasional? Então, a depressão, ela é um transtorno mental, certo? Que ela vai ser definida de uma tristeza normal, porque a depressão, ela é acarretada de vários sintomas. Sintomas esses que podem ou não, certo? Levar ao suicídio. Sim. Que seria, no caso, o estágio mais grave da depressão. Sim. Entendi. E quais são os principais sintomas da depressão? Exemplo, eu estou aqui, fiz uma prova na faculdade e eu não estou feliz. Eu me senti triste. Ou eu, sei lá, acabei o namoro. Então, a Dolly, né? Acabei o namoro e realmente fiquei triste. Isso é depressão? Não. A tristeza, ela é uma emoção comum na vida de qualquer ser humano. Eu Sim. acredito que quem viu Divertidamente Sim. viu que a tristeza, ela está presente em quase todos os dias da nossa vida, em vários momentos, mas ela é uma emoção comum. O que vai definir ela para a depressão é que na depressão essa tristeza ela é constante. Quais são os sintomas da depressão? Começa com essa tristeza muito profunda, a falta de sentido, normalmente é acompanhado também de um isolamento, sabe? As pessoas que têm depressão, elas tendem a se trancar dentro do próprio quarto, não quer estar em locais sociais, vem aqueles pensamentos que a gente fala que são pensamentos suicidas. Vem também a falta de apetite, a falta de vontade de fazer qualquer outra atividade que... Higiene, né? Isso, falta de higiene também. Apesar de que essa falta de higiene, ela já vem quando a depressão está no estado um pouco mais agravado. Sim. E esses são os principais sintomas. Sim, sim. David, tem como identificar se eu ou alguém próximo a mim... Volta. É ela que está fazendo a pergunta, aí tá David só. Vou repetir. David, tem como identificar se eu ou alguém próximo a mim pode estar sofrendo de depressão? Tem como identificar a partir desses sintomas que eu acabei de falar. Sim. Apesar de que muitas famílias, certo, elas negligenciam esses sintomas,
o que pode agravar ainda mais esses sintomas, como, por exemplo, tem pais, mães que dizem que é frescura, que não sabe por que que a pessoa está sentindo aquilo, se ela tem tudo na vida, entre muitas aspas, né? Sim. E então, sim, é possível identificar esses sintomas. E normalmente quem está triste, de uma forma ou de outra, ele fala, né? Ai, não tô legal. Vamos sair, não tô bem. E ela vai dando sinais, né? Ela vai dando sinais, ela vai dizendo. E as pessoas, não, menina, é besteira. Não, isso, entendeu? Às vezes também tem aquela depressão que ela é causada pelo excesso. Eu não sei se estou falando 100%. Se tiver, você que é o chefe aí, né? Às vezes ela diz assim, simplesmente se sobrecarrega de atividades, não é? Tem gente que às vezes a depressão se manifesta dessa forma. Ela se sobrecarrega para tentar preencher aquele vazio e não consegue, e realmente é complicado. O ideal, né, como nosso programa, o podcast terapêutico, é você prestar atenção no outro. Com certeza, prestar atenção no outro é muito importante, principalmente quando você é um pai, principalmente quando você é uma mãe, porque a depressão, ela pode vir através da infância, ela pode aparecer na infância, principalmente quando acontece algum tipo de trauma na vida daquela criança, né? E como você falou, a depressão ela pode vir através do excesso também. Sim. Como, por exemplo, tem gente que aparece a falta de apetite, né? Mas tem gente que ela vai usar a comida como um refúgio. Então ela come, 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 come. E muitas vezes acaba alcançando um estágio de obesidade, porque a comida é a única coisa que conforta ela. Exatamente. Que dá prazer, né? Uhum. Pronto. Aí você já me disse que a depressão é diferente da tristeza, que existem sintomas com relação à depressão, que eu posso, através do meu olhar mais carinhoso, cuidadoso, mais próximo, identificar se alguém próximo a mim está com depressão. Mas aí, o que é que causa depressão? Eu acho essa pergunta muito difícil. O que causa? E como é diagnosticada a depressão? É um conjunto de muitos fatores, na verdade. Nunca é uma única coisa, sabe? É a maneira que aquela criança é educada, se ela é educada com amor, com respeito, se os pais estão suprindo as necessidades básicas dela. Às vezes é um trauma que se alia a essas outras coisas que eu tô falando. E junto a isso, quando essas coisas elas vão se agravando, falando geneticamente, sabe? Também tem a falta de um hormônio chamado serotonina Sim. no corpo da pessoa, que vai fazendo com que os sintomas se agravem cada vez mais. David, quais são os tratamentos disponíveis para a depressão? O principal tratamento que, de forma alguma, ele pode faltar é com certeza a terapia. Sim. Certo? Porque de nada adianta o paciente ele ir até um psiquiatra, tomar remédio e ele não está fazendo terapia. Porque o remédio, ele vai servir, vamos dizer que como uma muleta ali para o que o paciente está sentindo. Sim. Mas e a questão da falta de sentido na vida desse paciente, Sim. sabe? É a terapia que vai ajudar ele a recuperar esse sentido, a recuperar o prazer pela vida, o prazer por fazer as coisas que outrora ele gostava de fazer e agora não gosta mais. Então é importante que ele procure a terapia, é importante também que ele procure um psiquiatra, porque a ajuda do medicamento é muito importante. Sim. E além de outras coisas que eles podem fazer no dia a dia, como exercício físico, como ter boas horas de sono, a alimentação, exatamente. E o exercício físico, principalmente, porque ele vai aumentar o nível de serotonina no corpo da pessoa, que é justamente a deficiência que é causada através da depressão. Entendi. Agora vamos lá, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem um papel muito importante na questão do tratamento da depressão. Como é que ela age? Como é que ela atua? Como é que ela vem assim dando esse suporte? Então, a terapia cognitiva comportamental, ela é muito bem estruturada, né? Ela trabalha com esquemas.
Então, o suporte que a terapia cognitiva comportamental vai dar na vida daquele paciente é no sentido de que vai ajudar ele a regular a Sim. rotina dele com comportamentos saudáveis, além de guiar ele no, A terapia cognitivo-comportamental, ela é importante, é um pilar na ajuda do tratamento, né, da depressão. Me explique como é que ela pode atuar ajudando para que a pessoa saia desse processo depressivo. Então, a terapia cognitiva comportamental, ou TCC, Hum. ela vai ajudar o paciente no sentido de que é uma terapia muito bem estruturada e trabalha com esquemas. Então, ela vai ajudar o paciente não só a construir uma rotina de vida saudável, como vai ajudar ele a esquematizar os próprios pensamentos. Tipo, Sim. vai ajudar ele a identificar quando vem um pensamento automático, que Sim. é como a terapia cognitiva comportamental chama, o pensamento negativo. E a partir da identificação daquele pensamento automático, vai ajudar ele a criar estratégias para combater aquele tipo de pensamento, ensinando a ele sobre a tríade cognitiva, né? Que é o você pensar, sentir e agir. Sim. Mas eu não... Vamos aqui para uma coisa bem interessante. Olhe, Ah, qual é a tríade? pensar, sentir Olhe, e se agir. você pensa, muito provavelmente o seu pensamento vai se tornar uma ação. Uhum. Pensar, o próximo passo, agir. Tá vendo? Então, às vezes você está pensando sobre algo. Tem um texto que diz assim, ó, refaça os seus pensamentos, né? Mude os seus pensamentos, que os seus pensamentos, eles fixados, eles se tornam o quê? Hábitos, e os hábitos acabam às vezes sendo destrutivos, né? Volte para o que você estava falando, que eu amei essa fala. Então, e por que é dividida entre o pensar, o sentir e o agir? Porque antes da gente sentir, vem o pensamento, né? Sim. Mas o que mais importa na terapia cognitiva comportamental é o que você sente a partir daquele pensamento e qual o sentido que aquele pensamento tem para você, de que forma ele te afeta. Sim. E a partir disso é que você vai agir de maneira negativa ou positiva. Entendido. Mulheres são mais afetadas, segundo especialistas no Brasil. Tem apenas 19 psicólogos para 100 mil habitantes no Sistema Único de Saúde. Isso é preocupante, porque a quantidade de pessoas com a depressão e a quantidade de psicólogos, né, que podem trazer esse tratamento é muito pouco. Os dados são do último mapeamento sobre a doença realizada pela OMS, que apontam que 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Mais de 11 milhões de pessoas. É muita gente. Importante você dizer isso, porque segundo também a própria OMS, até 2030, a depressão ela vai ser a doença mais incapacitante do mundo. É um tema importante. Com certeza. E por que, segundo o estudo da OMS, afeta mais as mulheres do que afeta os homens? Porque existe muita subnotificação no sentido de que os homens, na sociedade que a gente vive, eles não aprenderam a externalizar as próprias emoções, os próprios sentimentos. Eles aprendem desde a sua base, desde a sua infância, de uma maneira generalista, né? A serem aqueles que são fortes, provedores. É estrutural, né? Exatamente, é estrutural. Então é muito mais fácil a mulher chegar e falar como está se sentindo, procurar um psicólogo do que um homem. Sim. Consequentemente, o estudo vai estar mais voltado para as mulheres. Sim, muito interessante. Nós teremos agora uma pergunta que vem do nosso ouvinte.
E aí vamos ouvir o que esse ouvinte tem para falar para nós. Oi, eu me chamo Igor e eu queria saber se existe alguma mudança no estilo de vida que pode ajudar a combater a depressão. É, então, Igor, a mudança seria justamente o que já foi falado anteriormente, que seria fazer exercícios físicos, ter uma alimentação mais saudável, regular o sono, dormir 8 horas por dia, justamente porque, enfatizando os exercícios físicos, ele vai ajudar a liberação de serotonina no corpo Uhum, da pessoa, ajudando a combater a depressão. isso. Então, um estilo de vida, quando você muda, né? Você faz Uhum. exercício físico, você tem uma dieta equilibrada, você faz outras mudanças comportamentais, como realmente o sono, não é? Aí você consegue manter um equilíbrio e aí conseguir saindo desse processo Exatamente. depressivo, né? Saindo. Vamos lá, Lu? David, como eu posso ajudar alguém que está sofrendo de depressão? Você pode ajudar principalmente sabendo ouvir essa pessoa. Sem julgamentos, Sim, sem queixas. Simplesmente ser um bom ouvinte. Porque é entendi. disso que muitas vezes essa pessoa precisa. Porque às vezes no círculo social dela, seja entre família, seja entre amigos, quando ela por algum momento tenta se abrir para falar com essas pessoas, acaba que ela não se sente à vontade porque as pessoas de cara já vão julgar ela, já vai dizer para ela que é uma frescura, que ela não deveria estar se sentindo daquele jeito. Entendi. Algumas pessoas dizem que é falta de Deus, Isso, é verdade. sabe? E são muitas coisas que levam ela a se sentir daquele jeito. Às vezes é um desequilíbrio hormonal, né, que está passando ali naquele momento. Então, você fazer um juízo de valor de algo que você não está vivendo é muito complicado, Uhum, né? A minha dor não é a sua dor. Exemplo, perfeito. você perde um pet, né? Eu perdi um animalzinho. A minha dor pode não ser a sua dor. E ela deve ser respeitada à medida, né? Hoje mesmo aconteceu que uma das pessoas que vinham para cá para fazer a gravação com a gente perdeu um animalzinho de estimação. E ela estava acamada. E é sobre isso. Para ela tem um significado, tem algo muito forte ali. Então, é ouvir o outro e entender que você não é juiz. É ouvir, entender, empatia, se colocar no lugar do outro, né? Que é muito importante. E algo que é muito importante também é ter cuidado com o que a gente fala pro outro. Sim. A série na qual baseei meu TCC, que é Os 13 Porquês, fala muito sobre isso. Porque a Hannah, que é a protagonista, acontece muitas coisas com ela durante a série. Mas acontece muito bullying. E às vezes a gente pensa que tá falando alguma coisa para aquela pessoa que não é grave, sabe? Sim. Que é uma besteira, que é uma brincadeira. Mas dentro daquela pessoa aquilo ali tá sendo destruidor, tá sendo devastador. A gente não tem essa noção de como o outro se sente. Às vezes a gente pode não sentir nada com aquilo. Mas nós somos seres singulares e cada um experimenta uma coisa de uma maneira diferente. Pois é, às vezes o que não me toca, lhe toca profundamente, Com né? certeza. É muito sério isso, gente. Agora, como a depressão pode afetar outros aspectos da minha saúde física? Saúde física. Né? O nosso corpo é um sistema, Uhum. né? Mente sã, corpo são. Corpo são, mente sã. Então, como é que a depressão pode desalinhar aí esse círculo perfeito? Pode desalinhar no sentido de a gente simplesmente parar de comer Isso. e aí o nosso corpo vai ficar totalmente desnutrido, Fraco, né? fraco. é, Pode afetar no sentido de que muitas pessoas que têm depressão, elas fazem automutilação no próprio corpo, se arranha, se corta. Pode acontecer no sentido da alimentação o contrário também, como a gente já falou, da pessoa comer demais, no sentido de querer fugir daquilo ali, né, e de recuperar um pouquinho da sensação de prazer que é comendo, que ela encontra essa sensação de prazer. Vai afetar no sentido do sono também, que muitas vezes essa pessoa que tem depressão, ela está tão, sabe, cheia de pensamentos destrutivos e negativos que elas não conseguem dormir.
Verdade. É uma cadeia, né? Uhum. Então, quando a gente vem aqui no podcast falar sobre alguns assuntos, é porque eles são de extrema relevância para a sua saúde, para o seu bem-estar. A depressão é um assunto singular, muito singelo, né? Muito frágil, porque atinge muita gente. E realmente, como a gente viu nos dados aqui, pouco você vai ter de socorro, né? Se você não tiver uma condição para se tratar financeiramente, é muito mais complicado. Mas não é tão mais fácil você ter alguém que lhe ouça de verdade, que lhe entenda, né? Para que você possa desabafar sem ter o olhar de julgamento? Um psicólogo pode fazer isso. E o nosso papel é fazer essa intermediação. Fazer você entender que a psicologia anda junto com a sua saúde mental. David, o que devo fazer se eu percebo que estou com depressão e esse sintoma está piorando? Primeiramente, procure um psicólogo se você tiver condições, certo? Se você não tiver condições, fale para sua família, mesmo com medo do julgamento, do que pode lhe acontecer, porque o importante é procurar ajuda, não importa como. Entendi. Porque uma vez que os sintomas da depressão eles vão piorando, se você não tiver esse suporte, pode acometer no sintoma mais grave da depressão, que é o suicídio. Sim. E aí é muito importante também que se você tiver numa situação em que você quer desabafar e você não tem ninguém, liga para o número do CVV, que é o Centro de Apoio à Vida. É de graça a ligação e aquela pessoa que vai lhe atender, ela está preparada ali para te ouvir, nesses casos mais graves. Entendi. Existe alguma forma de prevenir recaídas? Não existe uma fórmula exatamente, mas manter os hábitos saudáveis vai garantir ali, não dando um número exato, Sim. mas que 90% você não tenha uma recaída. Às Porque- vezes um ciclo, né, David? Uhum. Um ciclo de amigos pode desencadear uma depressão, sim ou não. Ciclo, tipo, o bullying, né? Eu vivo num ciclo de amizades tóxicas. Eu vivo num ciclo de família tóxica. Eu vivo num ciclo de trabalho tóxico. Uhum. Isso pode me levar à depressão? Pode, com certeza. E é por isso que é importante não só os hábitos saudáveis, mas a terapia, porque a terapia vai ajudar você a reforçar os seus pensamentos, para que esse ciclo da sua família, esse ciclo dos seus amigos, eles não lhe afetem em um nível que lhe jogue lá para baixo. Verdade, verdade. Aprender a dizer não em certas circunstâncias é fundamental, né? Uma brincadeira. Eu não vou citar nomes, mas tinha uma pessoa que ela... Ei, neguinha, olha, meu nome é tal. Luciana conhece essa pessoa? Sim. Conhece. Meu nome é tal. Mas se você pega uma juventude dessa, que vem fragilizada com tudo, e é chamada de burra, não aguenta. Então eu não tenho direito de chamar ninguém dessa forma. Né? É muito sério. Então, uma forma de prevenir a recaída é, primeiro, procure, né, ajuda, procure manter os hábitos saudáveis e se afaste das coisas tóxicas, né, do que lhe faz mal. Exatamente. É muito importante estar revendo, né, quem que são seus amigos, em quais círculos que você está ali alimentando para, quem sabe, se afastar, né? Porque Sim. se não está lhe fazendo bem, não tem por que você estar ali. Muito, muito real isso, gente. Como posso lidar com o estigma relacionado à depressão? Você fala no sentido do estereótipo. Sim, porque as pessoas, elas chegam, tá com depressão. Que nada, menino, tá com frescura. Tá chata agora, né? Só diz que tá triste, não sei o quê. As pessoas vão criando rótulos, né? Sim. Vão estigmatizando. Então, como é que eu vou lidar agora com esse rótulo? Então, essa é a parte mais difícil, porque normalmente quem coloca esse estigma na gente são as pessoas próximas a nós. Então, como que a gente lida, né? A quem que a gente vai recorrer, se as pessoas a quem a gente deveria recorrer já está ali, tipo, julgando a gente de maneira inadequada. Então,
não existe outra solução a não ser a terapia. Porque o terapeuta não vai lhe julgar, Sim. sabe? Ele não vai dizer que o que você tem é besteira, que é bobeira, que você deveria estar sentindo aquilo. Ele não vai reprimir as suas emoções. Entendi. Pelo contrário, ele vai estimular você a colocar tudo que está lhe massacrando por dentro Sim. para fora. Entendi. E assim a gente vai encerrando o nosso programa. É muito rápido, mas primeiramente nós queremos externar aqui a nossa gratidão por sua disponibilidade em estar conosco. Foi muito bom estar com você. Você é mais do que convidado e bem-vindo para estar com outras vezes aqui conosco, não é, Lu? Sim. E para você, querido ouvinte, a depressão é uma realidade para muitas pessoas, mas é fundamental lembrar que ela é tratável. Buscar ajuda, seja através de profissionais de saúde, de amigos, de familiares, é um passo crucial para você se recuperar. Se você ou alguém que você conhece está passando por esse momento, saiba que não está sozinho. Há recursos, tratamentos e redes de apoio disponível para você trilhar esse caminho. Lembre-se de que falar de seus sentimentos não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. O primeiro passo para superar a depressão é você reconhecer que está passando pelo problema. E o primeiro passo, o tratamento, não devemos nem falar de cura, mas para um bem-estar emocional, é você se dirigir para a recuperação. Isso sim vai ser uma vitória. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco neste programa, ao nosso convidado, a David, mais uma vez, e que vocês continuem essa conversa nos lares de vocês. Seja onde for, promova o bem-estar, a saúde mental para todos. O podcast terapêutico encerra aqui. A gente não pede nada a você, a não ser curta, comente, compartilhe, porque esse programa, ele lhe entrega muito. E até um próximo. Muito obrigada.